Apocalipse, né, meus irmãos? Então, nós vamos examinar ali no capítulo 2, no versículo, a quarta carta, a carta de Tiatira, né, irmãos? Nós estamos acompanhando, fazendo as leituras do livro do Apocalipse, desde o capítulo 1, amém? Em diante. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 2, e vamos aqui no versículo 18, amém? Que é a quarta carta, carta à igreja de Tiatira. Louvado seja o nome de Adonai, que vive e reina para sempre. Está compartilhado, não está, irmãos? Está compartilhado? Sim, está compartilhado. Glória a Deus. Então vamos lá, meus amados. Diz assim, essa é a quarta carta escrita por Yeshua HaMashiach, que diz assim, amados: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, ele está falando para João, né? Lembrando que na quarta-feira nós lemos a carta a Pérgamo, né? A terceira carta, né, irmãos? Agora nós estamos lendo a carta a Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Não, não foi quarta-feira, foi no domingo passado que a gente falou de Pérgamo. Hoje é Tiatira, isso. E Yeshua diz assim no verso 19, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Queridos amados, nós vemos aqui a quarta carta de Yeshua. Isso é importante, que nós estamos fazendo uma análise carta por carta. Amém? E domingo passado falamos da carta a Pérgamo, na semana anterior falamos da carta a Esmirna, e agora estamos falando da carta à igreja de Tiatira. A carta à igreja de Tiatira é interessante que no verso 19, né, primeiramente Yeshua se apresenta, né, e lembrando aos irmãos que o anjo da igreja nada mais é do que o mensageiro da igreja de Tiatira. Tiatira era uma cidade que hoje se encontra, né, irmãos, as suas ruínas na Turquia, né, irmão? Essas 7 cidades para as quais Yeshua escreveu, hoje, a única que existe é Esmirna. Ainda está existindo lá né, irmãos? Mas as demais cidades, elas só têm as ruínas, amém? Porque são, afinal, 2000 anos, né, meus irmãos? Então, muita coisa já aconteceu e aí outras cidades foram erguidas em seus lugares. Mas aqui nós sabemos que o anjo da igreja era aquele mensageiro que falava, era o líder naquela cidade, da comunidade judaico-messiânica que congregava ali, que é a igreja primitiva, né, como nós chamamos, em Tiatira. No verso 19, e aí ele se apresenta, né, irmão? Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao latão reluzente. Então, ele está dizendo que ele que escreve. E ele diz, no verso 19, que eu conheço as tuas obras, né? Ele diz que conhece as suas obras. O teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência
e que as últimas obras são mais que as primeiras, ou seja, aquela igreja estava trabalhando mais para o nome de Yeshua do que antigamente, estava lutando mais pelo nome, para pregar o evangelho, evangelizar. E é interessante, irmãos, que nós vimos hoje de manhã que em Mateus, ali no capítulo, né, irmãos, em Mateus, louvado seja o nome do Eterno, ali em Mateus, nós vimos no capítulo de número 7, louvado seja o nome do Eterno, louvado seja Deus, no versículo 23, que Yeshua, ele diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que aqui fala praticais a iniquidade, mas nós vimos que é transgredis a Torá, amém? Aquele que transgride a Torá. Então ele diz assim, interessante, nunca vos conheci. Só que com Tiatira ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Olha que coisa. Então a igreja de Tiatira está num nível espiritual melhor do que aqueles que Yeshua fala ali em Mateus 7. Porque em Mateus 7 ele diz, nunca vos conheci. Em Apocalipse 2 ele diz para a igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras. E ele diz que conhece o teu amor. Olha que coisa linda. Né? Yeshua, ele conhecia aquele amor de Tiatira. Amém? O amor, que é uma das bases de servir ao Eterno. O serviço também era um serviço de adoração ao Eterno. A fé, uma fé provavelmente até de transpor montanhas. A paciência, uma paciência, quem sabe, uma paciência de Jó. E que as últimas obras eram mais do que as primeiras. Então, era muita coisa boa para Tiatira, e Yeshua diz, eu conheço. Aleluia. Mas ele diz que tem algo contra Tiatira, que Jezabel, ela ensina o povo a fornicar e comer dos sacrifícios da idolatria. Então, nós temos que ir lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, e ver quem é Jezabel. Primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, meus irmãos, no capítulo 18, no verso 19. E o profeta Elias, né, Eliarro Hanavi, o profeta Elias, ele está falando aqui com o rei Acabe, que é Acabe, né, no português, e ele diz assim, agora, pois, Acabe, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, ou Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então, aqui você vê, queridos, que Jezabel, ela patrocinava um culto pagão. O culto pagão de Baal e o culto pagão de Asherá. Amém? Quando que era celebrado o culto pagão de Baal? Vamos lá, queridos. O culto pagão de Baal era celebrado nos solstícios do sol, né? Os solstícios, obviamente, já é do sol solstício, né? Então, nos solstícios. Quando eram os solstícios? No dia 24 de junho e no dia 24, 25 de dezembro. Amém? Então, Jezabel, ela patrocinava, né? Porque dava de comer aos profetas de Baal e aos profetas de Asherá. E quando que é celebrada, né, a idolatria de Asherá? Essa idolatria é celebrada no dia que hoje é celebrado, né, pela Igreja Católica Romana, a ressurreição de Cristo, a Páscoa, né, a Páscoa Católica. Né? Então, a Páscoa Católica é no dia de Asherá. Amém? E o dia de Baal é quando hoje é celebrado o dia do ídolo João, né, irmãos? Porque não é o dia do João bíblico, porque isso é um ídolo, e o dia de Natal, que é 24 de dezembro, 25, e o dia de 24 de junho, que são 6 meses de diferença entre os dois. Então, nós voltando aqui para Apocalipse, meus irmãos, nós vamos ver que Yeshua está dizendo que o que Yeshua tem contra a igreja de Tiatira é que ela tolerava, ela aceitava a prática pagã de festas pagãs a Baal e a Asherá. Amém? Festas pagãs no Natal, na festa junina, que hoje em dia não é nem mais só em junho, né, irmãos? Então, a vigilância tem que ser junho, julho e agosto.
Amém? Porque eles começam isso em junho e vão dizendo que é julina, agostina. Já em setembro já não tem mais isso. Setembro já é festa de trombeta, já é a festa do Eterno. Amém? Mas é muito cuidado nessas festas desses 3 meses, que é junho, julho e agosto. Porque Yeshua bota numa balança, irmãos, o verso 19, o amor de Tiatira, o serviço de Tiatira, a fé de Tiatira, a paciência de Tiatira, e que suas últimas obras de Tiatira eram mais que as primeiras. Mas Yeshua diz, olha, tem uma coisinha que não está boa. E essa coisinha é séria. Por quê, irmãos? Ele usa a palavra aqui de Isabel para falar do culto pagão, amém? Do culto pagão, que hoje, meus irmãos, ele está cercado nessas 3 festas, amém? Na festa junina, no Natal e na Páscoa católica que acabou de passar. Não é a Pêssega, porque a Pêssega é do Eterno, que é a Páscoa bíblica, amém? Louvado seja Deus. E o Yeshua, ele diz aqui, queridos, então é coisa séria, né? Ele vai pesar numa balança, amém? Tudo isso, e bota essa aceitação de paganismo na outra balança. Mas, obviamente, irmãos, o paganismo, Yeshua não tem como aceitar, porque o paganismo vai contra o primeiro mandamento, que é amar ao Eterno sobre tudo. Então, quando se adota práticas pagãs de culto a ídolos, amém? Que, na verdade, continua sendo culto a ídolos, e Yeshua não precisa, e não digo só isso, queridos, porque vem o aspecto também do engano, né? A palavra aqui, enganar os meus servos. Essa palavra tem muito a ver com a paraxá que nós falamos ontem, meus irmãos. Vou até trazer aqui a palavra ao coração dos irmãos, em Levítico, que nós ontem examinamos, Levítico capítulo 25, meus amados, que nós falamos do perigo, né, de enganar o próximo, amém? Quando está aqui no verso 14, que diz assim, e quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do próximo, ninguém engane a seu irmão. Esse aqui é a chamada Ronaá Mamon, no hebraico. O que quer dizer isso? A desonestidade com as coisas materiais, ou com as riquezas, mamon é riqueza, amém? A desonestidade com as coisas materiais. E depois você tem no verso 17, uma outra parte que ele diz assim, ninguém, pois, engane a seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o eterno vosso Deus. Esse engano aqui, queridos, é o engano de ferir o próximo. Esse aqui é ferir o próximo com palavras. Esse aqui é o chamado, esse versículo, no hebraico, de Ronaá Devarim. Ou seja, ferir, enganar, desonestidade com as palavras. Porque, meus irmãos, o que Jezabel faz, na verdade, né, Jezabel, a gente sabe que Jezabel aí prefigura, né, o paganismo romano, né, o paganismo romano que existe até hoje, amém? Porque existe até hoje, e isso daí, essa carta a Tiatira é para nós hoje também, amém? Para que nós não venhamos a ter um amor em vão, não venhamos a ter um serviço em vão, nem paciência, nem um trabalho em vão, porque a aceitação do paganismo romano gera consequências ruins. Mas aqui, irmãos, você vê que isso aqui tudo envolve o quê? O engano. Engane o seu próximo. E aqui Yeshua fala que o paganismo romano, ou seja, a Babilônia romana de hoje em dia, ela engana os servos de Deus para que comam dos sacrifícios da idolatria. Inclusive a comida dos sacrifícios da idolatria. Que comer do sacrifício não é só celebrar a festa pagã, não é só aceitar a festa pagã, mas também tem as comidas típicas dessa época pagã. Amém? Então tem que ter muito cuidado com isso, que são comidas desses ídolos pagãos. Amém? E o Yeshua fala aqui no verso 21, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Irmãos, né, a Babilônia romana, né, essa igreja romana, ela tem já 1.600 anos, né, queridos? Que começou no ano 400 depois de Cristo, depois de Yeshua, e até hoje dá 1.600 anos. Então é bastante tempo que Yeshua
está dando para ela se arrepender, mas não se arrependeu. Amém? E não é só ela, né, irmão? Todos que seguirem esses preceitos, mas são preceitos enganosos. Aqui diz, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação. Aqui é um momento que ele fala, tem 2 momentos no Apocalipse que é falada a palavra grande tribulação, que é o período que vai ser depois do arrebatamento. É na carta aqui de Tiatira e em Apocalipse, capítulo 7. Amém? Então, queridos, essa expressão grande tribulação, ela está presente, ela é tirada daqui, irmãos, de Apocalipse 2. Por quê, irmãos? Porque o paganismo levará as pessoas a perderem o arrebatamento e irem para a grande tribulação. E ficarem para a grande tribulação. Quem fala isso é o próprio Yeshua HaMashiach, porque ele diz aqui, e sobre os que adulteram, e adulteram espiritualmente, né, irmãos? Com essas festas pagãs, virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aleluia. É claro que Yeshua abre uma porta dizendo, se arrependam, para escaparem da grande tribulação. Louvado seja Deus. E Yeshua, meus irmãos, nós temos que entender que não existe uma misericórdia que nem a de Yeshua HaMashiach. Por isso que ele diz, olha, se arrependam. Se houver arrependimento, não virá grande tribulação sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Aqui diz no verso 23. Ele diz aí, mas aí não atendeu, não se arrependeu, ficou para a tribulação. E aí o que acontece durante a tribulação? E ferirei de morte a seus filhos. Olha que situação horrível na grande tribulação, irmãos. A gente não quer isso, né? Então nós temos que obedecer à palavra do Eterno. Que Yeshua não diz que é o Satanás que vai ferir de morte os filhos. É ele mesmo que diz que ferirá. Amém? Ele chama para si a responsabilidade. Amém? Ani, ele fala ani. Ani quer dizer eu, no hebraico aqui, no 23. Ele não fala que é o Satanás, Gan-Satã, nem nenhum outro ser maligno. Amém? Mas ele chama para si, Ani, ele ferirá de morte a seus filhos. Amém? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Isso aqui é uma expressão bíblica que Yeshua está dizendo que nada escapa à sua sondagem. Então, irmão, você saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, que tudo que acontece na tua vida, na minha vida, está sendo sondado por Yeshua HaMashiach. A tua luta, a minha luta, ele sonda no detalhe. Não pense que ele não veja. Ele vê a luta de cada um de nós, amém? Mas ele permite a luta para lapidar o vaso. Louvado seja Deus. O vaso está sendo lapidado, o vaso está sendo trabalhado e a vitória chegará na vida de cada um que perseverar até o fim. Louvado seja Deus. Mas ele diz assim, eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Porque rim e coração, irmão, só pode quem sonda isso é Yeshua HaMashiach. Amém? E ele diz, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém? Mas ele diz aqui que tem um povo em Tiatira que não fazia essas festas pagãs. Ele diz aqui, mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás. Irmãos, é muito sério que Yeshua está dizendo que a celebração de festas pagãs, como as festas junina, Natal e Páscoa Católica, ele chama de profundezas de Satanás. Olha que coisa séria, meus irmãos. Amém? Não sou eu que falo dessa forma, é o que está na Escritura, meus irmãos. Amém? Porque Jezabel é aquela que patrocinava os cultos pagãos de Baal e de Asherá. E que hoje existe nas mesmíssimas datas que era celebrada na época de Elias Hanavi, Eliarro Hanavi, Elias o profeta, também é celebrado nas mesmas datas de hoje, meus irmãos. Amém? Então, Yeshua chama essas celebrações pagãs de profundezas de Satanás, irmãos. Mas esse povo aqui, tinha um povinho em Tiatira que não queria saber dessas profundezas pagãs de Satanás, porque é laço de Satanás. E Yeshua diz, olha, vigia que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, para esse povo fiel, né, que tinha ainda em Tiatira, o que tendes, retendes até que eu venha. Aleluia. Ele fala aqui, ó, eu venho quando? Para buscar. Esse povinho de Tiatira tem um povinho ali que vai subir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E ao que vencer, verso 26,
e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso aqui ele está falando para nós, irmãos, que vamos participar do arrebatamento. Após a grande tribulação, viremos com Yeshua para a terra e será estabelecido um governo de Yeshua aqui na terra, a partir da cidade de Jerusalém, que está lá em Israel, essa cidade aqui na terra, e Yeshua reinará de lá e nós estaremos reinando de lá também. Amém? Porque ele diz, o que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Tá, meus irmãos? Olha só, quem subiu vai reger as nações com muita disciplina. Amém? Porque a gente não é disciplinado por Yeshua, a gente é instruído, mas vamos exercer também as nações com vara de ferro. E serão quebradas como vasos de oleiro. Esse versículo 27 aqui, irmão, não tem esse ponto aqui, porque, na verdade, ele continua no 28. Ele diz assim, como também recebi de meu pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. É uma frase, tá? Não tem esse pontinho aqui, não. Tá bom? Que a estrela da manhã é ele próprio. Louvado seja Deus, né? É a presença dele, né, irmãos? Porque lá em Apocalipse 22, ele se diz que ele é a própria estrela da manhã, né, irmão? Você quer conferir comigo? Vamos lá em Apocalipse capítulo 22, louvado seja Deus, Apocalipse 22, que ele diz que ele é a estrela da manhã. Amém? Glórias a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz aqui, irmãos, amém? Eu e Yeshua, Apocalipse 22, 16, diz assim, eu e Yeshua enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. Então ele diz, olha, quem vencer terá a mim. Oh, maravilha! Eu quero estar com Yeshua para sempre, né, irmãos? Meu Pai amado, perder essa estrela da manhã por causa de festa pagã, Deus me livre. Louvado seja Deus. Amém? Então, meus irmãos, aqui, e com a vara de ferro a gerar, né, eu receberei do meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Querrilot, às igrejas. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui a importância, né, irmãos, de não ser enganado, né, por Jezabel, por essas práticas pagãs, mas também, irmão, de não enganar, que nós vimos aqui ontem, meus irmãos, não enganar o próximo, não enganar de duas maneiras. Nós vimos aqui que não pode enganar, amém? Ronaá mamon, não pode enganar materialmente, e nem enganar, amém? Ronaá devarim, enganar com as palavras. E é muito sério isso, meus irmãos, que uma das... você veja bem, a desonestidade material, ela pode ser consertada quando a pessoa devolve, né, e cumpre seu dever. Né? E aí a pessoa vai fazer techuvá, vai se arrepender, amém? E aí vai ser liberto dessa dívida aqui, amém? Mas aqui, o ferir com as palavras é muito sério. Eu vou contar uma breve história para os irmãos sobre essa parte de ferir com as palavras. Tinha um pai que ele tinha um filho, e esse filho era muito brigão com seus amigos, amém? Então, ele praticava muitas brigas com seus amigos e falava, pai, eu não consigo me conter, que eu fico muito brabo e acabo brigando com os meus amigos. E ali o pai, meus irmãos, falou assim, mas por que você faz assim? Né? Não faça isso. Vamos fazer. E eles moravam, né, irmãos, numa terra e tinha uma cerca naquela terra. Então, o pai falou para o filho, toda vez que você brigar com seus amigos, você coloca um prego aqui nessa cerca. Você vai... Então, por exemplo, no dia seguinte, o filho dele brigou com 3 amigos. Aí ele foi lá, botava 3 pregos. E assim, ele ia botando um prego após o outro, e depois de passada uma semana, o pai mostrou para o filho, olha quantos pregos você botou. E o filho ficou envergonhado, falou, meu pai, meu Deus, quantos pregos, quantas brigas. E aí o filho foi dizendo, pai, não vou mais brigar com meus amigos, eu não quero botar mais nenhum prego. E aí passou uma semana e não tinha mais nenhum prego, e aquele menino não brigou mais com seus amigos. E aí
o pai chegou para ele e falou: então, agora, a partir de agora, cada dia que você não brigar com seus amigos, você vai tirar um prego. E assim ele fez. Cada dia, meus irmãos, que ele não brigava, ele tirava um prego, um dia após o outro. E aí tirou todos os pregos. E aí falou para o pai: olha, pai, olha, tirei todos os pregos, não tem mais nenhum prego na cerca. Estou livre. Aí o pai chamou: olha, realmente, não tem mais nenhum prego na cerca. Mas olhe bem aqui, a cerca não é a mesma cerca de antes. Ela está toda furadinha. Assim também é quando a gente fere o próximo com palavras. Porque quando se fere o próximo com palavras, por mais que a pessoa diga e ele perdoe, fica aquela cicatriz. Amém? Então, meus irmãos, por isso que a palavra diz aqui na Torá, nesse versículo de Levítico, capítulo 25, 17, que fala da Ronaá Devarim, nós devemos vigiar muito com a nossa palavra para não ferir o nosso próximo, seja quem for. Nós devemos falar palavras que edifiquem. O próprio Yeshua falou em Mateus capítulo 12, meus irmãos. Amém? Nós vamos aqui já em Mateus, no capítulo 12, amém? No versículo 36, 37, Yeshua fala sobre esse cuidado com as palavras. E Yeshua diz assim, irmão, nosso Mashiach: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, ou seja, qualquer palavrinha que se disser, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, queridos, nós vimos aqui, irmãos, 3 tipos de engano nessa mensagem. Nós vimos o engano da carta de Tiatira, que estava se deixando enganar pelas práticas pagãs da atual Babilônia romana. Amém? Louvado seja. São práticas pagãs desde a época do profeta Elias, de Eliarro Hanavi. São práticas pagãs. Nós vimos o engano também do Ronaás Mamon, que é da pessoa enganar materialmente o seu próximo. E vimos também o grave engano do Ronaá Devarim, que é machucar com as palavras. Amém? E Yeshua diz claramente. Então, essa parte das palavras, então, irmão, nós temos que entender que o Eterno criou tudo com as suas palavras. Então, a palavra que sai da nossa boca tem que ser palavra de edificação. Louvado seja Deus. Então, queridos, que o Espírito do Eterno, o Espírito do Todo-Poderoso continue falando ao coração dos amados. Amém? Nós hoje examinamos a 4ª carta. Amém? E nos próximos encontros, nós vamos examinar as demais cartas e outras mensagens que o Eterno for colocando para serem faladas, inclusive das parashiote, das parashá, o plural é parashiote. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Glórias a Deus.